Olá pessoal, vamos partir agora um pouco para a questão da aderência dos controles internos. Essa aqui é uma parte um pouquinho mais técnica, então pode ser explorada muito melhor com o livro do que necessariamente nas partes práticas que a gente vai fazer na online. Só relembrando um pouquinho do universo de riscos, reporte ou reporte financeiro, operacional, compliance e estratégia são os objetivos do curso com suas respectivas desdobramentos. Nosso propósito para fins de SOX estão aqui dentro dos reportes financeiros e as suas respectivas contabilizações e controles internos. Se a gente olhar isoladamente o custo interno controle, então a gente tem as definições de risco de compliance operacional e os riscos de reporte exclusivamente reporte financeiro. Somente esses são os que são contemplados para fins de SOX e esses que serão o foco da nossa análise. O exercício para praticar essa questão da divisão, então só recapitulando aquilo que a gente já fez no primeiro módulo da disciplina em relação a controles internos. Então, por exemplo, um registro de nota fiscal em duplicidade ou fictícia tem a ver com reporte financeiro. Uma perda de mercadoria, ela tem a ver com um problema operacional, assim como um atendimento, não atendimento de uma legislação, uma conformidade interna e externa tem a ver com risco de conformidade ou risco de compliance. Só nos interessam então para fins de SOX, reporte financeiro. Vamos lá, uma atenção muito forte em relação a riscos versus auditoria. Todo risco de operacional de compliance pode ser uma recomendação numa atividade de trabalho de vocês. Para vocês só interessa o risco, uma obrigação para fins de auditoria, o risco de reporte financeiro, que está baseado em assertivas ou na ausência da assertiva de um processo. Pessoal, o que é uma assertiva? Na verdade, ela é a possibilidade de um perigo mais princípios contábeis que vão gerar o risco SOX, ou o risco de reporte financeiro. As assertivas, segundo o PCUB, são 5 assertivas: existência ou ocorrência, integridade, valoração ou alocação, direitos e obrigações e apresentação e divulgação. Auditor Standard número 15 traz um pouquinho das definições das assertivas, bem como eu desmembro essa questão do conceito de assertivas no capítulo do livro. E eu deixo uma outra recomendação para vocês. Como se trata de princípios contábeis voltados a risco, que é possível de ser aplicável a qualquer processo, eu recomendo a gente utilizar palavras. Fugir um pouco da questão teórica da distribuição, mas pode ser explorado no próprio nomenclatura do PCUB ou no livro. A assertiva vai ser então essas declarações explícitas ou implícitas contidas nas demonstrações financeiras. Vamos num exemplo prático, tá? Primeiramente, essa divisão que a gente vai fazer, para cada risco que a gente identificar em qualquer processo, a gente vai ter a distribuição das assertivas, tá? Eu, particularmente, referencio, tem uma cor diferente, existência e ocorrência, e eu também coloco entre parênteses como funcionava na publicação anterior do PCUB, porque eu achava muito mais prático, muito mais fácil de fazer o desmembramento. Por exemplo, existência e ocorrência ele entende como assertiva só, mas ela acontece em momentos distintos. Exemplo, eu posso ter a existência de uma mercadoria, a existência de algo que deveria ter um registro contábil, mas a sua ocorrência, ou seja, o momento em que ela está no meu balanço é muito diferente. Isso tem a ver com ocorrência, ou seja, o momento que ela entra na empresa. Eu já comprei, já adquiri, tenho nota, mas ainda não tenho a efetividade da ocorrência. Então, às vezes, na maioria das vezes acontece em processo distinto. Então, eu prefiro olhar de forma isolada, mas por via de regra é uma coisa só. Porém, acontece em processos ou etapas distintas da organização. E, em especial, a questão da valoração e alocação, a checagem requer valor. Eu recomendo mensuração, porque mensuração tem a ver com cálculo, tem a ver com esse aspecto. Então, eu recomendo também pensar sobre essa situação. Os demais, integridade, apresentação e divulgação, direitos e obrigações. Vamos lá. Eu gostaria de estar exercitando isso aí com vocês, mas de forma remota requer muito mais leitura por parte de vocês e muito mais exercício, e que eu acho que vai gastar uma energia muito maior de vocês com um aspecto que vocês têm uma deficiência maior e que é essa que eu vou estar exigindo em outras etapas. Assertiva é uma situação extremamente importante para fins de SOX, porém a deficiência do nível da turma é um pouquinho diferente. Então por isso eu vou insistir muito mais em outros temas e, claro, esse aspecto vai ser um pouco mais simplista para
para fins da prova. Mas eu recomendo que individualmente vocês leiam o capítulo, exercitem a questão de olhar para o risco usando as assertivas, porque aí é uma certeza que vocês estão olhando para fins de SOX. Então, eu vou simular já o exercício diretamente com vocês. Estão os riscos, potenciais riscos que podem acontecer em diversos processos. Eu recomendo que vocês olhem para eles preocupado com palavras-chave. Então, o registro da despesa. Registro tem a ver com contabilização. Então, eu vou utilizar a apresentação de divulgação. Dentro do mês, mês tem a ver com competência. Se eu estou falando de competência, então é importante que eu use a questão da ideia de ocorrência, tempo. Se eu estou falando que no risco eu tenho a ideia de valor, pelo valor correto, então o valor já tem uma ideia de valoração, então eu tenho que checar evidências de valoração, ok? E assim consequentemente. Um risco pode ter diversas assertivas, ou todas elas, dependendo da situação. E a gente pode estar considerando isso de forma explícita, que é quando eu vejo a palavra necessariamente, então eu estou vendo a palavra valor no risco, então quer dizer que a assertiva de valor está envolvida, ou se eu tiver, por exemplo, a palavra cálculo também requer valor, então eu vou ter que ter uma assertiva aqui que vai checar a valoração, ok? E se eu não considerar, mas eu marcar a assertiva, aí eu vou considerar que ela é implícita. Digamos que não tenha a palavra valor, por exemplo aqui, cálculo de tributos, né? Ou melhor, vamos lá, alteração de preço. Poxa, o preço já remete para mim valor, mas não tenho o valor do preço, né? Digamos que o preço seja em outra medida monetária. Tá? Se eu marcar, vai ser de forma implícita, por exemplo. Okay? Vamos dar uma solução aqui rápida. Então, aqui, por exemplo, a ideia de existência, precisão, né? A ideia de tempo aqui está presente, a ideia de valor está presente, registro contábil está presente, e qual competência, né? Direito, se é a pagar ou a receber, também está presente. Tá? Implícito, então, integridade seria a totalidade, são todas as despesas, então marquei aqui de forma implícita, consequentemente existência também. No caso aqui, registro de volumes e tipo de mercadoria, não tem em nenhum momento a ideia de valor. Falei que você falou em quantidade de mercadoria entrando, mas eu não estou checando o valor de mercadoria, talvez seja uma outra etapa do processo, então está excluído. Entrar na mercadoria, ainda não está explícito que a entrada física é uma entrada contábil. Então, se não é uma entrada contábil, eu não preciso associar que esse registro já gerou a apresentação de divulgação, ou seja, a contabilização efetiva. Mas eu posso falar em relação à integridade para ter tudo implícito em a ideia de precisão. Que precisão? Que tipo de volume eu estou colocando? Eu sei que deu uma entrada em uma coisa em determinada quantidade. Foi a quantidade correta? Foi o volume? Entrou notebook? Entrou celular? O que entrou na mercadoria? O que entrou no meu estoque? Ok? O exemplo a seguir, a alteração do preço de venda. Então, preço já, dá a ideia de valor implícito em relação ao momento, não tem a ideia de tempo aqui escrito, mas implícito. Alterar um preço hoje, alterar amanhã faz toda a diferença, é só você ver uma questão de comercialização online. O momento que você alterar, está valendo, ok? Cálculos de tributos, né? Então quando você falar em cálculo, já está remetendo a questão de valoração, essa assertiva que eu estou trabalhando. Registro de provisão para fechamento contábil, ocorrência no período e no valor correto. Bom, aqui temos quase todas as situações, seja a existência, né? Seja a questão de ocorrência, a ideia de tempo aqui está presente por período, valoração, porque não existe nenhuma situação de provisão contábil que não envolva o valor, e está explícito aqui a palavra valor, então está presente. Apresentação e divulgação, porque necessariamente é registro de fechamento contábil, então tem registro contábil. E por fim, direitos e obrigações. Provisão requer, né? Realmente já diz que a gente está atuando com uma contabilização com objetivos futuros. Okay? Fica faltando a palavra, por exemplo, todos, o correto, né? Então a gente pode já inserir que é qualquer provisão. Então, integridade aqui também está presente. Okay? E o último exemplo aqui, explicitamente todos estão presentes. Todos, integridade, lançamentos contábeis, remete à apresentação e divulgação, dentro do período de competência, requer a questão de ocorrência, valor na conta contábil, valoração, conta contábil, então se é conta contábil já tem questão de direitos e obrigações. E por último a questão de correto, aí a gente pode associar a integridade. Então, dessa forma que vocês têm que olhar ou pelo menos criticar processos
para fins da utilização das assertivas. Sempre que eu olho um risco, eu tento olhar a existência dessas assertivas para então poder contemplar como um risco SOX. Essa avaliação, essa crítica que a gente faz para fins de SOX.